Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre curiosidades da eletrônica. E nesse vídeo aqui eu vou aproveitar e responder uma pergunta que alguns alunos já me fizeram. Por que os circuitos digitais utilizam o sinal de clock, o sinal do relógio? Então, voltando aqui a usar o Multisim, né, uma ferramenta, um simulador de circuito bem legal, que eu já tinha falado para vocês num outro vídeo. Eu montei um circuito aqui, bem simples, formado por duas fontes de alimentação. Uma fonte de alimentação vai ser a fonte de dados, transferência de dados. Então, os dados vão sair dessa fonte aqui de 5 volts. Essa chave vai selecionar se o dado vai ter nível 1 ou nível 0, tá, pessoal? Se o bit vai ter nível 1 ou nível 0. Por exemplo, quando ela está na posição de cima, o bit vai ter nível 1, que vai ter 5 volts. Quando estiver na posição de baixo, o bit vai ter nível 0, porque ele vai estar ligado ao terra. Tá? E aqui no meio do caminho, eu tenho um transistor que vai funcionar como uma chave, um liga e desliga. E do outro lado do transistor, eu tenho o LED, que é para onde os dados devem chegar. Então, os dados devem sair da fonte e chegar no LED. Tá, pessoal? Então, é assim, eu tenho um circuito digital de um lado e um outro circuito digital do outro lado. Um do lado esquerdo, o outro do lado direito, que são representados pela fonte e pelo LED. Então, os dados têm que sair da fonte, do lado esquerdo, e chegar no LED, que é o lado direito. Agora, no meio do caminho tem um transistor, uma chave. E essa chave aqui que vai determinar se os dados vão ou não chegar até o LED. Os dados vão chegar até a chave e a chave vai ligar ou desligar os dados para o LED. Quem é que vai comandar essa chave? Uma outra fonte, que vai ser o sinal de clock, o relógio. Então, o clock serve basicamente para isso, para habilitar a passagem de dados de um circuito até outro. Tá? Então, a fonte de cima é a fonte de dados, a fonte de baixo é o sinal de clock, a fonte de clock. Aqui tem a chave do mesmo jeito. Quando ela está para cima, o clock está em nível alto, e quando está para baixo, o clock está em nível baixo, como está aqui. Ó. Tá? A chave S1 vai ser acionada pela tecla D do teclado, né, que seria dados, e a outra chave pela tecla C, que seria representativo do clock. Beleza, pessoal? Então vamos ver como é que funciona o negócio. Então eu vou ligar aqui o simulador. Então observe que nesse momento a chave está ligada aqui, então eu tenho nível 1, eu tenho 5 volts chegando aqui na chave. Só que a chave está desligada, o transistor não está conduzindo. Por quê? Porque a base dele está ligada ao terra, como é um transistor NPN, a base ligada ao terra ele não vai conduzir. Então o clock nesse momento está em nível 0. Então o clock nível 0 não vai ativar o transistor e o dado 1 não vai chegar até o LED. Tá? Para o dado conseguir chegar até o LED, o clock tem que passar para nível 1. Então eu vou aqui na tecla C, ele passa para nível 1 e aí o dado que está em nível 1 aqui, vai passar pelo transistor e vai chegar até o LED. Então perceberam, quando o clock chega ao nível 1, ele habilita a passagem de dados da fonte até o LED. Tá? Qualquer posição que eu coloque a chave aqui de cima, enquanto o clock estiver em nível 1, qualquer posição que eu deixe a chave de cima, o dado vai chegar no LED. Nesse caso, o dado está em nível 1, o LED acende. O dado está em nível 0, o LED apaga. Outra vez, dado 1, dado 0, dado 1, dado 0, dado 1, dado 0. Perceberam? Então, enquanto o clock estiver em nível 1, o dado vai passar pelo transistor e vai chegar até o LED. Agora, quando o clock estiver em nível 0, eu posso trocar o nível do dado, olha lá, dado 1, dado 0, dado 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Percebam que o LED não aciona, não funciona. Então, o LED não está recebendo os dados, porque o transistor está desligado, porque o clock está em nível 0. Tá, pessoal? Então vamos supor que eu queira transferir 3 níveis 1 e 3 níveis 0 ao LED. Então o que acontece? Primeiro o clock vai para nível 1. Então começou dado 1, dado 0, dado 1, dado 0, dado 1, dado 0, acabou a transferência, o clock passa para nível baixo. Tá, pessoal? Então é para isso que serve o sinal de clock. O sinal de clock ele vai junto com os dados nos circuitos digitais, né? Normalmente tem uma via ou algumas vias para transferência de dados e tem uma via exclusiva para transferência do clock, que vai ser um sinal de uma determinada frequência. Isso aí vai depender do circuito, de como é a temporização do circuito, ou seja, de quanto em quanto tempo o clock tem que passar para nível 1 ou nível 0 para ele poder habilitar a transferência de dados de um circuito para o outro e quantos dados ele vai transferir, o circuito vai transferir de um lado para o outro
quando o clock estiver no nível 1. Então o clock vai para o nível 1, os dados são transferidos de uma ponta para outra, de um circuito para o outro, numa determinada quantidade de bits, tá, pessoal? Isso aí é calculado para cada circuito. Então, está aqui para que serve o sinal de clock, para habilitar a transferência de dados de um circuito para o outro. No nosso caso aqui, quando o clock passa para nível 1, ele habilita a transferência de dados. Quando o clock está em nível 0, ele não habilita a transferência de dados. Existem circuitos digitais que a transferência de dados é feita quando o clock passa para nível 1 e também para nível 0, tá, pessoal? Depende do circuito. A maioria dos circuitos é assim como eu estou explicando nesse exemplo aqui. Quando o clock vai para nível 1, ele habilita a transferência de dados de um circuito para o outro. E o transistor aqui faz o papel de chave e é exatamente isso que acontece nos circuitos digitais. Você tem aí milhares ou milhões de transistores fazendo essa função, recebendo sinais de dado e sinais de clock. O clock para habilitar quando os dados devem passar de um circuito para o outro. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas a respeito do sinal de clock, do relógio, né? Que ele, além de habilitar a transferência de dados, ele também sincroniza, ou seja, ele determina qual é o tempo exato que os dados vão passar de um circuito para o outro. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho que tem aí embaixo da tela do vídeo. Tem um sininho que você ativa e recebe as notificações sempre que a gente fizer outro vídeo. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.